Estou de volta aqui para falar de uma segunda média muito usada aí na determinação aí das massas molares dos polímeros, né? Que é a massa molar ponderal média. Né? Eu falei no vídeo anterior, né, sobre a massa molar numérica média. E a massa molar ponderal média, ela é bem conhecida também da estatística, não a massa molar, né, mas a média. Né? E ela é chamada normalmente de média ponderada. Né? Então a média ponderada é uma segunda forma aí, né, de obtenção de valores médios. É bastante usada e às vezes ela é mais representativa de repente do que uma média numérica. Né? Por isso que existe, né, diferentes médias. Né? É, então normalmente eu poderia dar um exemplo aqui para deixar mais claro de onde vem a média ponderada. E no dia a dia a gente vê bastante isso. Vamos supor, por exemplo, que você vai começar uma disciplina lá no semestre letivo e o professor diz a vocês que as avaliações elas vão ser divididas, né, em três tipos, né? Por exemplo, prova escrita, exercícios feitos em sala e relatórios referentes a alguns experimentos. Né? Então, cada uma dessas, você vai ter um certo número de testes ali, e você vai obter uma média de cada uma dessas, né? Ou seja, da prova escrita, da prova referente aos exercícios, da nota referente aos exercícios e da nota referente aos relatórios. E normalmente elas são de 0 a 100, né? Sendo que é bem comum os professores eles darem um, um peso, né, diferente a cada um dessas notas. Né? Então vamos supor, ele vai dizer assim, bem, as provas escritas têm um peso de 50%, né? Os exercícios vão ter um peso de 30% e os relatórios de 20%. Né? Então, quando você obtém lá cada uma das notas, né, que eu falei, elas valem de 0 a 100, aí você, para obter a média final, você vai pegar 0,5, né, que é os 50% que eu falei, 0,5 vezes a média lá referente às provas escritas, né, mais 0,3 vezes a média, né, que é também de 0 a 100, né, referente aos exercícios, e 0,2, né, mais 0,2, né, vezes essa média que foi obtida das notas dos relatórios. Né? Então você, no caso aí, obtém uma média final, mas essa média final ela foi obtida a partir de notas de avaliações diferentes e cada avaliação ela teve um peso diferente. Né? E como é que você define o peso? Isso aí é uma questão lá do professor, né? Às vezes da normas da instituição. Né? Então você vai definir um peso para cada coisa. Outra coisa muito corriqueira também, né, que a gente observa, por exemplo, em concursos. Né? Você vai fazer um concurso, aí você tem lá uma etapa de prova escrita, uma etapa de prova didática, supondo que seja professor. Né? Às vezes uma prova de avaliação física, às vezes uma avaliação curricular, e você vê lá claramente que você tem em cada uma dessas etapas, né, você vai ter uma nota de 0 a 100, sendo que você vai ter um peso para cada uma. Às vezes a prova escrita vai valer 50%, né? A prova didática vai valer 10, 30%, né? A avaliação de currículo, né, de 10 a 30%, no total vai dar 100% aí, né? Quando você somar esse percentual de cada um, né? Mas aí você, novamente você está dando um peso diferente, né, para cada tipo aí dessas notas, né, para cada tipo dessas avaliações. Né? Então no caso da massa molar ponderal média, o conceito é exatamente esse. Tá? Então se você tem lá uma dada massa polimérica, como eu tinha falado no vídeo anterior, e essa massa polimérica ela tem diferentes tipos de moléculas, né? E eu sei, né, a massa molar de cada um desses tipos de moléculas. Então, para eu obter essa média aí, eu vou fazer um somatório, né, do produto desse peso, né, ou seja, desse percentual aí, que eu vou falar daqui a pouco exatamente o que ele é, né, multiplicado pela massa molar daquele tipo lá. Né? Então vamos supor, massa molar de 10.000, qual é o peso que eu vou dar para esse tipo de molécula, para multiplicar e somar, né, com o produto do peso do segundo tipo de molécula, né, e assim somar tudo e chegar na média final. Né? Então, de onde vem esse peso? Claro que não pode ser uma coisa, sei lá, uma canetada aí de repente, como acontece na definição de um concurso ou de
ou das avaliações, né, de disciplina, né? Porque às vezes o professor tem lá um parâmetro que pode ser devido a uma norma, mas de repente é uma coisa mais aleatória. Mas no caso aqui não, né? Essa média ponderada aqui e também é feito, né, em diversas áreas, esse fator, né, que você vai multiplicar, né, e, na verdade ele vai ser referente ao percentual máximo, né, daquele tipo de molécula. Né? Então, vamos supor, as moléculas de 10 mil gramas por mol, multiplicado lá pelo número de moléculas dela. E aí você vai ter a massa, né, que é o MI vezes MI que eu falei antes. Né? Então você tem a massa molar multiplicada pelo número de moléculas em mol, você vai ter a massa daquela fração. Se eu dividir essa massa pela massa total do polímero lá, eu vou ter o percentual máximo, né, a fração máxima. Né? Então, esse fator aí, né, que é o percentual máximo, vai ser exatamente o que vai dar esse valor ponderado. Né? Então, a massa molar ponderal média ela é exatamente o somatório, né, de um F, que agora não é o Fn mais, né, é o somatório de um FW, né, que seria a fração ponderal, né, ou fração máxima, vezes a massa molar da fração. Né. Então, eu vou mostrar a vocês agora aqui, né, exatamente aquela tabela que eu mostrei anteriormente, a última, né, da aula anterior, né, e se você der uma observada aqui, você tem de novo, né, o número de mol de cada tipo de molécula aqui, exatamente o último exemplo que eu dei. Né? Você tem 1 mol de moléculas de 10 mil, 5 mols de moléculas de 20 mil, 10 mols de moléculas de 50 mil, 3 de moléculas de 100 mil e 1 mol de moléculas de 300 mil. Então a terceira coluna aí, quando eu multiplico MI vezes MI, você vai ter exatamente a massa de cada fração. Né? Então, agora, onde é que eu acho o percentual máximo? Né? Eu vou pegar exatamente a partir da coluna 3. Né? Então, se você pegar lá o 10 mil gramas, exatamente a massa referente às moléculas de 10 mil gramas por mol, e dividir por 1.210.000, exatamente a massa total de polímero, eu tenho exatamente o valor de 0,008, que é o primeiro da quarta coluna, que se refere ao quê? Ao percentual, né? Ou seja, a fração máxima de moléculas de 10 mil gramas por mol. Né? Então eu faço isso para a segunda, terceira, quarta e quinta linhas, né? E obtenho os demais percentuais, as demais frações máximas, né? Para cada tipo de molécula. Né? Então 008, 0083, 0413, 0248 e 0248. Né? Então, na condição anterior, né, quando eu fiz para o FM, né, então a quantidade maior, a fração numérica, também era para as moléculas de 50 mil gramas por mol, né, e aqui novamente você tem a fração numérica maior referente às moléculas de 10 mil gramas, de 50 mil gramas por mol. Né. Agora, no caso lá, o segundo tipo de molécula que tinha uma maior fração numérica era exatamente as moléculas de 20 mil, né? Já aqui não é. Né? Você observa aí nas duas últimas linhas, na quarta coluna, ou seja, o segundo valor de fração máxima agora, eles são referentes às duas moléculas de tamanho maior, né? Então, aí é uma diferença em relação ao caso anterior, quando eu estava obtendo frações numéricas, em que o segundo maior valor era exatamente da segunda linha, referente às moléculas de 20 mil gramas por mol. Agora não. Agora o segundo valor, eles vêm da quarta e quinta linha, né, referente às moléculas de 10, ou de 100 mil e 300 mil gramas por mol. Né. Aí, agora, já obtivemos, né, os valores de fração máxima. E aí agora a última coluna aí, né, a quinta coluna, você tem exatamente o produto, né, de FW pela massa molar de cada tipo. Né? Então, a primeira linha, que é o valor de 82,64, é o que? É o produto da segunda coluna pela quarta coluna, ou seja, 10.000 vezes 0,08. Né? 10.000 vezes 0,008.
O segundo valor, que é 1.652, né? É 20.000 vezes 0,083. Né? Terceiro valor, que é 20.661. É 50.000 vezes 0,413. O quarto valor, que é 24.793, ele é dado por 100.000 vezes 0,248. Né? E o último, que é 300.000 gramas por mol, eu multiplico por 0,248, que é a fração mágica desse tipo de molécula, dando um resultado de 74.380. Somando tudo isso, agora eu tenho a famosa média, que para nós aqui é chamado de MW, ou massa molar ponderal média. Né? Então a gente chama exatamente com esse nome aí, tá? MW é massa molar ponderal média. Tá? Então tá entendido aí? Então a gente agora tem um produto da fração mássica pela massa molar daquele tipo de molécula. E quando você faz esse produto para cada tipo de molécula, ao final você soma isso e aí você obtém a média ponderal, né? Ou seja, a massa molar ponderal média, que é o famoso MW. Tá ok? Então, de novo, é exatamente a média ponderada usada na estatística, em que esse fator de peso aí, que eu falei lá no início, ele é dado exatamente pela fração mássica daquele tipo de molécula lá. Tá ok? Bom, para mostrar a vocês agora um pouquinho aqui de onde vem isso, para a gente entender de onde vem não, para a gente ver em termos de variáveis mesmo, né? Em vez de colocar números, como eu fiz no papelzinho aqui anterior, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é exatamente em termos gerais, né? Então, eu tinha mostrado aqui, por exemplo, na primeira, vou colocar aqui para facilitar a minha visualização. Então, por exemplo, essa primeira coluna aí do N1, né, do NI, né, que é em mol, ou seja, o número de moléculas. Então, em termos de número, a gente tinha né, 1 mol. Então, eu coloquei esse valor de forma geral de N1. Né, por quê? Porque agora eu estou colocando para qualquer situação, né, qualquer situação de cálculo de massa molar. Né, então, não é obrigado a ter 1, como eu coloquei na tabela anterior. Ali era um exemplo particular, né, digamos assim. Então, para o caso 2 aí, você tem N2 moléculas, em mol de moléculas. Então, o terceiro tipo de molécula, você vai ter N3 mols. Para o quarto tipo, N4, para o quinto, N5. No caso aí, obviamente, que não ia ser 20, né? Está 20 aí porque eu mantive do valor anterior, né? Para o caso particular, resultou em 20, mas, obviamente, de forma genérica, seria o quê? Esse último valor aí, em vez de 20, seria N1, mais N2, mais N3, mais N4, mais N5. Né? E a segunda parte aí, né, a segunda coluna, você, em vez de colocar as massas molares de cada uma, né, para o exemplo particular que eu dei, né, foram 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 e 300.000, agora eu coloquei de forma geral a massa molar N1, N2, N3, N4 e N5. Né? Na terceira coluna que eu falei, como é que eu determino a massa de cada fração? Né? Então a gente pegou o produto da primeira pela segunda coluna. Né? Então você observa em termos de letra, ficaria N1, N1, N2, N2, N3, N3, N4, N4, N5, N5. Né? E obviamente que a última aí, que também está 1.210.000, foi para o caso particular, né? Mas em termos de letras, ou seja, em termos genéricos, né, ficaria um somatório de NI vezes NI. Era somar a primeira linha com a segunda, com a terceira, a quarta e a quinta. Né? E aí, como foi que a gente calculou o FW, né, que era o percentual máximo, né, na verdade, para ser mais preciso, a fração máxima, né, de cada tipo de molécula. Né? Então, por exemplo, as moléculas de massa molar M1, que para o nosso exemplo, elas tinham massa molar de 10.000 gramas por mol, então a gente pegou, a partir da terceira coluna, né, o N1 vezes N1 e dividiu pelo valor final, lá embaixo, né, do somatório. Né? Então, se observar o FW aí referente à primeira, é exatamente isso a fórmula. Olha só. Ela é N1 vezes N1 dividido pelo somatório de NI e NI, que é o último valor lá embaixo. Aí você vai fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, do mesmo jeito. Né? Então,
na forma de letras, né, o FW fica exatamente desse jeito que está aí. Né? E o que eu vou fazer agora para achar a massa molar média? Né? Primeira coisa é pegar o produto do FW pela massa molar, que eu falei antes que era o quê? Era o produto da quarta coluna pela segunda, olha lá. Então eu vou pegar o FW e multiplicar pelo MI, que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo aqui? O FW vezes MI. Então, ó, colocando os valores, né, colocando as letras, né, respectivas, olha só como é que fica. Pode ver aí, ó, pegando o FW, né, NI, MI, aí eu vou ter que multiplicar o valor da segunda coluna lá, ó, que é o M1, né, aí ficou N1 vezes M1 vezes M1, dividido pelo somatório de NI e MI. Né. Para a segunda, vou lá, pego o FW, né, M2, M2, sendo que eu tenho que multiplicar pelo M2 lá da segunda coluna, aí divido pelo somatório de NI e MI. Faço isso para as três outras linhas, né? E agora o que eu tenho que fazer para achar a média? Eu vou somar, né, a primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta linha, exatamente dessa última, né, dessa última coluna aqui, não é isso? Bem, colocando esses valores agora exatamente como, ou seja, trazendo os resultados lá da última coluna da tabela anterior, só mostrar aqui rapidamente, né? Se você observa aí, ó, que tem um N1 vezes M1 aqui, ó, M1 vezes M1, aí vai virar um valor quadrado, M1 ao quadrado. M2 vezes M2, vai virar M2 ao quadrado, M3 vezes M3, M3 ao quadrado. Né? Então, ó, se você observar aqui, já está o valor na forma quadrada, né? Olha só. Então, o que é o MW que eu falei? Exatamente o somatório dos valores da última coluna, olha só. Eu vou pegar esse aqui, vou somar com esse, com esse, com esse e com esse, somar os 5 aqui, né? Então esse aqui é exatamente o que eu fiz, ó, olha só. Como o denominador é o mesmo para todos, né? Então você vai ficar N1, M1 ao quadrado, mais N2, M2 ao quadrado, mais N3, M3 ao quadrado, M4, M4 ao quadrado, mais N5, M5 ao quadrado, dividido pelo somatório de NI e MI. Como certamente em quase todas as distribuições de massa molar eu não vou ter só 5 tipos de moléculas, como eu tive aqui nessa tabela, então eu vou colocar de forma mais geral ainda. Olha só o que é o numerador. É o somatório de NI, MI ao quadrado. Né? Olha só, o primeiro valor lá do MW lá em cima, N1, MI ao quadrado. Então é NI, MI ao quadrado. Né? Dividido pelo somatório de NI, MI. Tá? Então isso aí é a fórmula do MW, tá ok? Então ela tem um pouquinho de diferença em relação à média, né? A fórmula usada para calcular o MN, né? Que é a média numérica. Né? Então vou mostrar aqui para vocês uma comparação, né? Exatamente mostrando as duas aqui, né? no mesmo quadro. Né? Olha só a diferença aí, né? Da fórmula do MN para a fórmula do MW. Né? Então você vê que você tem um fator, né, quadrático aí, né, no MI, né, quando você vai calcular o MW. Né. E no denominador, para o MW, você observa que esse somatório aí é a massa total, né, que é o somatório de MI e MI. Né. Então o que está no denominador do MW estava na massa no numerador do MN, né, ou seja, o que está no denominador do MW, que é a massa total, é exatamente o que está no numerador do MN. Não é isso? Bem, a partir dessa fórmula aqui, dessas duas fórmulas, eu posso tentar definir uma fórmula geral para calcular a massa molar, que seria essa aqui, que está aqui embaixo agora. Tá? Então a pergunta que eu faço é, qual é o valor de A para que essa fórmula geral, que é essa terceira aí, se transformar no MN? Então, se você der uma olhadinha aí, né, você vai descobrir que o quê? Que o valor de A tem que ser zero. Né? Então, quando o valor de A é igual a zero, então você vai ver que o MI lá em cima, no numerador, vai ficar elevado a 1. E cá embaixo, o MI vai ficar elevado a zero, ou seja, que é igual a 1. Então, o denominador vai virar MI. Então, quando A é igual a zero,
essa fórmula geral aí vai virar o mn. Quando A é igual a 1, ela vai virar exatamente o MW, né? Que vai ficar MI ao quadrado sobre MI. Né? Então, eu posso agora, de maneira tranquila aqui, definir outros tipos de massa molar, usando essa fórmula geral. Por exemplo, eu vou definir uma massa molar aqui, em que o A é igual a 2. Eu vou definir uma massa molar aqui, em que o A é igual a 3. Tá? Então, existem sim esses tipos de massa molar média também, tá? Só dando um adiantar aqui para vocês, né? Que quando A é igual a 2, esse Mg aí é chamado de Mz, tá? E quando A é igual a 3, você tem esse Mg aí chamado de Mz mais 1, ok? Então você poderia, teoricamente, definir qualquer média, né? Mas as mais comuns são essas: Mn, Mw, Mz e Mz mais 1, tá? Bem, existe uma quinta média aí bem famosa, que é o Mv, né? Que é a massa molar viscosimétrica média, né? Mas a definição dela, ela surgiu a partir de relações empíricas, né? Do comportamento das soluções poliméricas, né? Então, eu vou ter um dia específico, eu vou dar uma aula sobre a massa molar viscosimétrica média, né? Que eu vou colocar um vídeo aqui. Aí lá eu explico em detalhes, né? Qual é a fórmula usada para o MV, né? E de onde ela surgiu, tá? Mas eu só queria chamar a atenção que o MN e o MW são fundamentais, né? E também, aqui a colar o MZ, ele também tem a sua importância, né? Tudo vai depender, né, se uma propriedade ela é, digamos assim, dependente, né, mais, né, do MN, do MW, do MZ, né? Isso aí você pode dizer de repente, por exemplo, não, a viscosidade ela obedece melhor, digamos assim, no modelo ao MN ou ao MW, né, ou ao MZ, né? Normalmente é assim que a gente considera, né? Ok? Bom, um aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: se você colocar essa fórmula aqui, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, do MW, a primeira lá em cima, tá? Então, se você pegar ela aí, e se eu dissesse a vocês, a gente tem agora que todas as moléculas têm o mesmo tamanho. Então, o que ia implicar aí? Ia implicar que o M1 é igual ao M2, que é igual ao M3, que é igual ao M4, que é igual ao M5. Se você fizesse isso, você poderia colocar, nesse caso aí, o M em evidência, né? Porque eles são todos iguais. Né? Então, ao ser possível fazer isso, né, você vai poder colocar em evidência, você vai cortar aí o M ao quadrado, só o quadrado, com o M do denominador, e você vai ver que para essa situação, né, você vai ter um MW exatamente igual ao MM. Né? Então, a única vez, né, a única condição, né, em que o MN é igual ao MW é quando todas as moléculas têm o mesmo tamanho, ou seja, quando o polímero é monodisperso. Tá, okay? Em qualquer outra situação, ou seja, quando o polímero não é monodisperso, ou seja, em termos práticos, em todas as vezes, né, porque eu falei que em termos práticos nenhum polímero é monodisperso, o MW sempre vai ser maior que o MN. Tá? Então você pode usar a razão MW sobre MN, que é chamada de índice de pós-dispersidade, exatamente para você ter uma noção, né, da largura da curva de distribuição de massa molar. Né? Porque se eu digo que o MW sobre MN é igual a 1, exatamente quando o polímero é monodisperso, e nesse caso a curva não tem largura nenhuma, né, porque seria um pico, né, naquela massa molar, né, que só tem um valor de massa molar, então naquele valor você tem 100% das moléculas ali. Né? Agora, se você tem moléculas de tamanhos diferentes, que em termos práticos sempre vai acontecer, e nessa hora eu já acabei de afirmar para vocês que o MW, toda vez que você tiver moléculas de tamanhos diferentes, ou seja, toda vez que o material for polidisperso, no caso do polímero, né, for polidisperso, você vai ter um MW sempre maior que o MN. Então, nesse caso, é de se esperar, né, que a cada vez mais que as moléculas diferenciem nessa massa, ou seja, você tenha uma largura cada vez maior da curva de distribuição, é de se esperar que a razão MW sobre MN seja cada vez maior que 1. Né? Então, de novo, só para fechar, né?
Então, cada vez que a razão MW sobre MN ela é determinada e esse valor é bem maior do que 1, ou seja, cada vez ele se afasta mais de 1, você pode dizer que a largura da curva de distribuição é cada vez maior. Tá? Então você diz o quê? Que o polímero, quando tem uma razão MW sobre MN elevada, você diz que ele tem uma distribuição de massa molar bastante larga. Quando o polímero tem uma razão MW sobre MN bastante pequena, tendendo a 1, você diz que a curva de distribuição de massa molar dele é estreita. Ok? Então isso aí você chama de índice de poliespecificidade. Então essa razão MW sobre MN. Ok? Um detalhe aqui que poderia chamar a atenção, né, de vocês é o resultado, né, dessa média que eu obtive aqui do MW, que foi exatamente 121 mil, né? Deixa eu mostrar aqui de novo, né, para dar uma recordada aqui, né? Olha só. Porque como a gente usou o mesmo tipo de molécula do anterior, né, que quando a gente fez o cálculo do MN, a gente achou exatamente esse valor aí de MW, né, que é os 121 mil, né? No entanto, quando a gente fez lá para o MN, né? Quando a gente fez a determinação do MN, a gente obteve 60 e poucos mil. Eu não estou achando aqui agora, deixa eu só um minutinho aqui. A gente achou 60 e poucos mil. Depois eu confirmo isso aí, né? É só para mostrar para vocês aí, né? Comprovando, né, que a razão MW sobre MN aí, né, deu um pouquinho maior que 2, né? E comprovando que quando você tem moléculas de tamanho diferente, você vai ter um MW sempre maior que o MN, tá? E a pergunta final que você poderia fazer seria a seguinte: por que o MW deu maior que o MN, né? Uma entrega aqui da situação é essa. Deixa eu ver se dá para ver. Olha só, esse gráfico aí, que é exatamente para aquela tabela lá que eu mostrei para vocês, né? Para aqueles tipos de moléculas, massa molar 10 mil, 20 mil, né? E 100 mil, 300 mil, né? E 50 mil, né? Então, nesse gráfico aí, você tem no eixo X as massas molares, né? E no eixo Y, você tem as frações, né? Você tem a fração numérica e a fração mássica. A fração mássica são os quadradinhos vermelhos. As frações numéricas são esses balãozinhos aí azuis, né? Então, uma coisa que é interessante, olha só, que no início, né, ou seja, para as massas molares pequenas, você tem os balãozinhos azuis sempre acima dos quadradinhos vermelhos, né? Porém, cá na frente, quando você tem as massas molares maiores, né, você tem um valor da fração mássica, que são os quadradinhos vermelhos, sempre acima dos balãozinhos azuis, né? Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer, é aquela história que eu falei no vídeo anterior também, né? Que quando você tem uma molécula que é pesada, ela é muito grande, né? São as frações de massa molar alta, né? Às vezes ela não tem uma quantidade grande, ou seja, numericamente elas podem até não ser relevantes, mas em termos mássicos elas podem ter uma representação grande, né? Então, foi exatamente aquele conceito que eu dei, né? Ela pode não ter uma significância em termos numéricos, pode ser uma quantidade pequena, mas como a massa dela é muito grande, a massa molar, quando você vai ver o percentual máximo delas em relação à massa total, pode ser bastante relevante, né? Então, nesse exemplo aí em particular, né, você vê que para as frações de massa molar alta, né, as frações mássicas elas são bem maiores do que as frações numéricas, né? Então, quando você faz a multiplicação dessas frações pela massa molar que tem valor alto, aí você vai puxar, digamos assim, essa média para cima, tá ok? Então, por fim, né, eu queria só chamar a atenção aqui de algumas coisas assim que eu vou falar no próximo vídeo, né? E, por exemplo, será que vou ter sempre, na hora de achar a massa molar, o pessoal vai me entregar
uma tabela assim, né, com todas as moléculas, cada um com a sua massa molar, né? Na verdade não é bem assim, tá? A maioria das técnicas, né, você tem uma determinada massa ali, né, e você tem que arrumar um jeito de contar as moléculas, por exemplo. Né? Então, existem algumas propriedades que elas vão depender assim, do número de moléculas de um soluto que você coloca, por exemplo, lá num dado solvente, que portanto vai implicar numa solução. Né? Então, tem certas propriedades que elas se deslocam, né? e digamos assim, a magnitude desse deslocamento depende apenas do número de moléculas, né, que você adiciona. Né? Então, é, no momento que eu faço uma medida dessa propriedade, e se, independente do tamanho da molécula, ela desloca, né, essa propriedade aí da solução por uma mesma quantidade, ou seja, independente do tamanho, ela desloca a propriedade por uma mesma quantidade, obviamente eu não vou poder saber se as moléculas são maiores ou menores. Né? Então, nesse caso aí, eu estaria determinando uma massa molar numérica média. Tá? E, por exemplo, as propriedades coligativas, né? Como você tem lá um solvente puro, se você coloca um certo número de moléculas lá dentro, né, desse solvente, que agora vai virar uma solução, você tem lá ao fim uma mudança de propriedade, por exemplo, aumento do ponto de ebulição, redução do ponto de congelamento, né, mudança da pressão osmótica. Né, e nesse caso a mudança ela ocasionada, né, pela inserção desse soluto lá dentro, ele não, ela não depende, né, do tamanho das moléculas, e sim do número, né, de moléculas adicionadas. Né. Então, se eu consigo fazer uma relação aí disso, ou seja, a magnitude desse deslocamento provocado, né, com a quantidade das moléculas que eu coloquei lá dentro do soluto, então eu posso obter, né, a partir de relações, uma quantidade de moléculas que eu adicionei lá dentro. Né. Então, se eu sei a massa de polímero que está ali nessa solução, né, então eu vou ter um jeito de determinar essa média. Né? E o que é a massa molar numérica média? É a massa total pelo número total de moléculas. Né? Ok? Então, dá para se, a partir daí, inferir, né, que o MW, né, que é exatamente isso que se faz, aspectos de determinação do MW, certamente você vai ter algum tipo de propriedade ali modificada, né, que vai depender exatamente do tamanho da molécula. Né? Ou seja, se a molécula é grande, ela desloca mais do que se a molécula é pequena. Né? Então, pelo fato digamos assim, do deslocamento da propriedade depender do tamanho da molécula, então isso aí vai ser usado, né, para achar o MW. Okay? Então, essa é a lógica de determinação do MN e do MW. Tá? Porém, eu vou falar na outra técnica, né, que há sim, tem algumas técnicas que possibilitam o fracionamento, né? Ou seja, você tem uma massa de polímero ali, você consegue dividir em frações de massa molar bastante estreita, né? Como se fosse aquelas colunas lá, aquelas linhas lá daquela tabela que eu mostrei. Ou seja, você coloca uma massa polidispersa ali e você consegue de repente separar, como se você estivesse peneirando, né, nas moléculas de tamanhos diferentes. E aí sim, eu recebo uma tabela com essas quantidades, né, e as suas respectivas massas molares, e aí eu tendo isso, eu posso determinar tanto MN como MW. Tá? Então eu vou explicar isso nas aulas posteriores, tá ok? Então eu acho que o conceito de MW que eu queria passar era isso aí. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou começar a falar dessa questão aí das técnicas, né, da determinação de massa molar, da importância da massa molar para várias propriedades, né, e também da determinação do MV, tá ok? Então era isso aí para esse vídeo, ok, gente? Até mais!